Eu creio que você tenha encontrado o texto de João, capítulo 12, eu leio do 44 até o versículo 50, a equipe está brincando comigo ali, tirando sarro, né? Faz parte. Diz assim o texto sagrado, palavras de Jesus: e Jesus clamou dizendo: quem crê em mim crê, não em mim, mas naquele que me enviou, e quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que eu devo anunciar. Eu sei que o seu mandamento é vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim eu falo. Em outras palavras, Jesus falou assim: tenho dito. É isso mesmo. Vamos orar? Obrigado a Deus pela vida de Jesus, as suas palavras. Obrigado pelo teu Espírito Santo, que fala tão de perto ao nosso coração. Obrigado a Deus por esse momento de oração que tivemos agora, e pedimos em oração que o Senhor ilumine a tua palavra, ilumine as nossas mentes, a fim de que possamos guardar e reter aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. No nome de Jesus nós te louvamos. Amém. Amém. O contexto todo desse texto, se você está com a sua Bíblia aberta, você pode olhar, por exemplo, no capítulo 12, a partir do versículo 20, e depois a partir do verso 37, todo esse contexto maior do texto, vai falar da incredulidade dos judeus. Eles não criam em Jesus, eles não criam nas palavras de Jesus, eles colocavam dúvidas em relação aos milagres, aos feitos de Jesus, e alguns que criam, eles não assumiam essa crença por medo dos religiosos. Isso está aí no versículo 42, por exemplo. Contudo, muito dentre das próprias autoridades creram em Jesus, mas por conta dos fariseus não confessaram, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Então teve muita gente que ficou em cima do muro, essa foi a grande verdade. E Jesus então está vivendo esse ambiente de oposição, mas ao mesmo tempo um ambiente de oposição meio que velado. Está todo mundo dizendo, a gente crê, mas quando chegava as autoridades religiosas, eles falavam assim: não, a gente não crê tanto, a gente não pode assumir riscos. E parece que essa é também a postura de muitas pessoas hoje. Eu creio em Jesus. A nossa sociedade, inclusive brasileira, é marcada pelo censo dizendo que mais de 90% da população crê em Deus e confessam que são cristãs, ou seja, são seguidoras de Jesus. Essa é a resposta, que eu diria assim, clássica. Não, somos cristãos, ou seja, todo mundo pensa inclusive que a nossa nação é cristã, mas na prática ela não assume, ela não mostra que essa crença em Deus, essa crença em Jesus se transforma num comportamento, numa vida, numa dinâmica, ou melhor dizendo, num estilo de adoração, num estilo de serviço. E aí pouco impacto nós trazemos para a nossa sociedade. É basicamente isso. Algumas pessoas que ficam com medo de confessar a fé, porque quando a gente confessa a fé e fala da nossa crença nos espaços públicos, na escola, na nossa família, a gente recebe sim oposições, discriminações. Isso faz parte. Jesus já nos ensinou, e eu já preguei, já anunciei aqui também sobre isso. A fé tem que ser propagada, a fé tem que ser falada, a nossa crença tem que ser divulgada. Não tem como desassociar
por exemplo, do nosso coração e da nossa vida, ou melhor dizendo, da nossa existência, a nossa crença, da nossa forma de viver. Porque um cristão, e o Lucas já nos ensinou isso aqui também, é uma pessoa que ela anda atrás de Jesus, ela segue os passos de Jesus, e quando nós assim o fazemos, nós temos uma conduta, temos uma postura, temos um conteúdo. Então não tem como desassociar, falar, não, eu não vou confessar minha fé, eu não vou pronunciar que eu sou cristão, não tem como. Haja vista, por exemplo, que conforme a gente vai andando com Jesus, as marcas de Jesus vão ficando impressas em nós. Pedro, por exemplo, é um bom exemplo disso. Eu inclusive estava lendo o Evangelho de João hoje, Lucas, e aí, quando Pedro vai tentar negar Jesus, é tão interessante porque, dá uma olhada, Natália, Pedro está lá, se aquecendo no fogo, aí as pessoas chegavam para eles, a criada, né, chegou para ele e falou assim, mas você não estava com eles? Não foi você que tentou cortar a orelha do rapaz lá do soldado? Você estava com ele. E tem uma outra colocação, Lucas, que é o seguinte, você fala como um deles. Você fazia parte, ou seja, quem anda com Jesus recebe as marcas de Deus, as marcas de Cristo, e nós não somos mais o mesmo. Não tem como desassociar. Então não tem como não falar que somos de Jesus. Se você é de Jesus e você crê em Jesus, você tem a compaixão de Jesus, você tem o perdão de Jesus, e você age segundo o cristianismo. O cristianismo agora passa a reger a sua vida. Agora, eles aqui não queriam assumir essa postura. Eles queriam dizer que acreditavam em Jesus, mas quando eram pressionados pelas autoridades religiosas, falaram, não, a gente não crê. E Jesus então vai lidar com essa incredulidade dos judeus, inclusive o Cristo vai lembrar de um texto lá de Isaías. Quem creu na nossa pregação? Quem aceitou a nossa pregação? É muito interessante aqui nesse bloco textual, que nós acompanhamos Jesus falando daqueles que creem versus aqueles que não creem. Aqueles que veem versus aqueles que não veem, de como o mundo segue o curso do inimigo, ao passo que Jesus segue as orientações de Deus. É muito interessante isso no texto de João, porque em João nós temos essas dicotomias, e essa dicotomia é o seguinte, a luz e trevas. E é tão interessante porque o Cristo a quem nós servimos, ele veio para manifestar a luz de Deus. Seguindo então nesse raciocínio, vamos adentrar no texto. E daqui a pouquinho a gente tem mais informações a esse respeito, tá bom? O verso 44 diz que Jesus clamou, dizendo, então veja que Jesus, ele faz um discurso solene, profundo, ele chama a atenção dos seus ouvintes, é como se Jesus estivesse falando, orando, gente, eu estou clamando, olhem para mim, e aí Jesus vai falar da crença, quem crê em mim, crê em mim, mas na realidade não em mim, mas naquele que me enviou. E é muito importante a gente entender isso. O que é crer no Evangelho de João? Lembra, Lucas? Nós já ensinamos isso. Crer não é somente você falar assim, não, eu tenho fé. Não, mas é ter uma fé resoluta. É ter uma confiança, ou seja, acreditar sem reservas. Você conhece pessoas assim que falam assim, eu creio, mas eu tenho lá uns pontos de divergências. Eu creio, mas tem algumas situações que eu preciso ainda compreender melhor. Não, a fé, a crença em Deus, quando você fala assim, eu creio em Deus, é quando você fala assim, eu acredito sem reservas. É uma confiança plena. É você concordar com Deus, isso é crer para Jesus. Então veja bem, quando Jesus fala assim, vocês são pecadores, aí você tem que falar assim, eu creio, é isso mesmo, eu sou tudo aquilo que o Senhor está dizendo que eu sou pecador. Enquanto eu não encontrar com a verdade, eu não vou conseguir desfrutar de libertação, é verdade. É quando você concorda com Deus e você fala assim, de fato eu confio nos teus planos, isso é fé, isso é crença. Então Jesus está falando o seguinte, quem crê em mim, na realidade não está crendo em mim, está crendo em Deus, porque eu fui enviado para trazer essa mensagem.
Isso é muito importante, porque crer em Jesus é crer em Deus, é crer que Jesus foi enviado. Então, em outras palavras, quando a gente fala assim, eu creio em Jesus, nós estamos falando assim, eu creio na atuação de Jesus. Para eu crer em Jesus, eu precisei do Espírito Santo me constrangendo, ou me confrontando para entender que Ele é Senhor. Agora estou fazendo uma aula de teologia sistemática, né, Lucas? Porque ninguém diz que Jesus Cristo é o Senhor, senão pelo Espírito de Deus. E aqui no Evangelho de João, nós vamos entender que o Espírito Santo veio para nos confrontar, nos consolar e nos levar ao arrependimento. Então veja, quando a gente fala assim, eu creio em Cristo, nós estamos falando, eu creio na atuação do Espírito e creio no amor do Deus Pai. Eu creio no plano redentor de Deus. Aleluia. Eu creio que Deus me ama eternamente. Então, quando você fala assim, eu creio em Deus, você está falando assim, eu creio que Ele enviou Jesus. Eu creio que Ele enviou o Espírito Santo para me convencer do pecado, da justiça e do juízo. Isso é crença. E porque eu creio, eu deposito a minha vida, os meus sonhos, as minhas necessidades, as minhas carências, e aí eu descanso. Veja que Jesus está falando o seguinte, vocês precisam descansar em mim, e vocês só farão isso se vocês crerem, e quem crê em mim, na realidade crê no Pai, porque eu fui enviado pelo Pai. Que fantástico isso. Jesus é o Espírito que mostra a face amorosa do Deus Pai, e assim como nós, que somos filhos de Deus, precisamos refletir essa imagem e semelhança de Deus, essa face gloriosa de Deus, e brilharmos a glória de Deus por onde quer que passamos. Por isso que Jesus disse para nós, vocês são a luz do mundo. Pensando no aniversário da igreja, que aplicação maravilhosa. Eu deixei vocês aí plantados como igreja local, para vocês serem luz. E quando vocês se espalharem como igreja e tiverem durante a semana nos seus afazeres, reflitam a glória de Deus. 45, ele vai falar o seguinte, quem me vê a mim, na realidade vê aquele que me enviou. E aí Jesus está falando basicamente desse sentido, de que nós olhamos para Ele e na realidade Ele nos leva para o Pai. Fantástico. Quando as pessoas começam a olhar para a nossa vida, a pergunta é, nós chamamos atenção pelas nossas qualidades, pelos nossos dons, pelas nossas habilidades, ou a gente consegue empurrar a pessoa para Jesus? Esse é o padrão de Jesus. Quem olha para mim, na realidade não me vê, mas vê o Pai que está em mim, porque eu fui enviado pelo Pai. E na realidade, amados irmãos, nós precisamos entender que na realidade nós somos holofotes. O holofote, ele tem a sua luz, ele direciona a sua luz. Quando alguém começa a elogiar muito a gente deve falar assim, não, toda a honra e toda a glória seja dada a Deus. É o que Jesus está falando, quem me vê, na realidade vê o Pai. Que bênção seria se as pessoas vissem menos de nós e mais de Jesus? Que bênção seria se as pessoas vissem menos o Jefferson, mais o Jesus dentro do Jefferson, ou o Jesus a quem salvou o Jefferson? É isso. O Cristo está dizendo para nós assim, eu não quero que vocês fiquem olhando para mim, eu quero que vocês olhem para mim, mas automaticamente vocês olhem para o Pai, porque Ele que me enviou. Não é para vocês olharem a minha jornada, mas olhar aquele que me enviou, porque aquele que me enviou é mais importante. Fantástico, fantástico. Isso esmaga inclusive o nosso ego, tá? Destrói essa ideia da gente se autopromover por meio do reino de Deus. Isso não existe, cai por terra. Quando as pessoas olham para Nova Canaã, vê um monte de gente, sim, mas um monte de gente olhando para Jesus. Vê um monte de vocacionados, a coisa mais linda que tem acontecido na igreja, mas vê os vocacionados se preparando para servir quem? A instituição, a denominação, o nosso CNPJ? Não, a Jesus. E amar a Deus acima de todas as coisas. Quando a gente vê aquelas crianças cantando com vibração, até que Ele venha.
Estão falando assim, a gente está olhando para Jesus, e automaticamente quando a gente olha para Jesus, a gente olha para o Pai. A minha oração nessa noite é que quando as pessoas olharem para Nova Canaã, elas não vejam somente nós, mas eles sejam impulsionados a olhar para o céu e falar assim: obrigado, Pai, porque o Senhor plantou essa igreja e esse povo bonito aqui, nesse lugar. Amém. Quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. 46, eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E Jesus vai usar mais uma vez essa dicotomia de luz e trevas, e Jesus vai falar assim: eu sou a luz do mundo. Em outros contextos aqui do Evangelho de João, ele também diz que ele é a luz do mundo. O capítulo 1 vai dizer que ele veio para trazer a luz, a vida. Assim como a terra era sem forma e vazia, lá em Gênesis 1:1, em João 1:1, Jesus vem como a luz do mundo. Esse mundo que andava em trevas. Lembra essa pregação que a gente faz na época do Natal? E chegou Jesus, e Jesus chega irradiando a glória dele, tirando dos nossos olhos as vendas, tirando da nossa visão aquela falsa percepção que nós não somos amados por Deus. Não, Ele quer tirar a gente das trevas, porque a luz dissipa as trevas, a luz expulsa a escuridão da alma, a depressão, o burnout, o desejo de tirar a própria vida, o desejo de se render às dificuldades e falar: não, eu sou pequeno, não, tudo acontece comigo. Não, quem anda com Cristo, e quando essa luz de Cristo brilha na nossa vida, assim como aconteceu com o apóstolo Paulo, quando ele diz assim: do nada a luz de Deus, a glória de Deus raiou sobre mim, e as vendas dos meus olhos caíram, e eu vi o Senhor da glória. Porque a luz dissipa as trevas, a luz expulsa as trevas, e somente a luz é capaz de nos libertar verdadeiramente das trevas. E só é liberto quem crê em Jesus, quem crê, quem confia e quem afirma dizendo: de fato eu andava em trevas, mas Ele é a luz, eu creio nele. Eu creio porque Ele me libertou, eu creio porque Ele colocou a sua glória e a sua luz no meu coração, e quando eu vi meu coração em trevas, eu falei assim: misericórdia, Senhor. Quando eu vi a minha mente pura, com pensamentos profanos, imorais, e a luz de Deus brilhou, eu falei: liberta, Senhor, a minha mente, porque o Senhor é a luz. Quando eu estava com pensamentos pessimistas, derrotistas, e a luz do Evangelho raiou, e eu criei no Evangelho. Eu lembro de Paulo quando ele fala assim: eu criei e por isso eu prego, eu criei e por isso eu anuncio. Talvez eu faça a mesma declaração de Paulo: eu prego porque um dia eu fui iluminado pela luz de Jesus. Você certamente também. E Jesus está dizendo para nós: olha, a luz do Evangelho vai irradiar a glória de Deus sobre a escuridão do pecado. É tão interessante, amados irmãos e irmãs, que Deus deseja sim livrar a humanidade das garras do pecado, livrar a humanidade da escravidão de Satanás, da cegueira espiritual, das trevas, e por isso Ele envia Jesus. Jesus é a prova de que Deus não deseja que a humanidade viva em trevas. Deus não deseja que ninguém permaneça nas trevas, mas que todas as pessoas conheçam a luz de Jesus. Qual que é a missão da igreja, se não anunciar que Jesus é a luz, que Jesus transforma, que Jesus liberta? E Ele diz o seguinte: olha, eu não desejo que ninguém permaneça nas trevas. Todos nós em algum momento ficamos nas trevas, mas Ele fala de permanecer nas trevas. Verso 47 diz assim: se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas sim para salvá-lo. É tão interessante porque Jesus aparentemente muda de assunto, parece que Jesus trocou o roteiro. Agora Ele vai falar de guardar as palavras, e para Jesus o ato de crer é também guardar, porque quem crê, olha que interessante, Lucas, quem crê, guarda. Quem acredita, guarda no seu interior.
certamente, Lucas, você guardou algumas palavras da Vanessa quando ela falou para você, ou se declarou para você, e ela tem também guardada no seu coração. Não é assim, Natália? Quando a gente crê, a Natália falou assim, não, eu creio que você, esposa desse sujeito, Jefferson, ela creu. E ela guardou algumas promessas. Quando eu cheguei para o Timóteo, falei assim, eu sou seu pai, eu sou aquele que vai cuidar de você, que vai te guiar. Ele guardou, de vez em quando ele lembra. Porque quem crê, guarda, retém, absorve. E veja que Jesus deixa clara a sua missão. Eu não vim para julgar, eu vim para salvar. Mas aquele que crê, guarda no coração. Por diversas vezes Jesus disse isso, olha, eu não vim para julgar, eu vim para salvar. Eu não vim como juiz dessa primeira vez, eu vim para salvar. E a sua nobre missão foi salvar os pecadores das trevas e livrá-los da incredulidade. Fantástico isso. Quantas pessoas incrédulas, quantas pessoas cegas diante de um cientificismo barato, de quinta categoria, que tenta roubar a nossa fé. E uma das coisas mais lindas nesse mundo é falar assim, não, eu creio em Jesus, eu creio na Bíblia. Segunda e terça participei do Fórum Bíblico Internacional na Sociedade Bíblica com o pastor Bruno. Mesmo com algumas dificuldades, consegui ir para lá e fiquei lá 2 dias. E uma coisa muito interessante nas palestras é a causa da Bíblia. A gente fala assim, eu creio nisso. Agora veja também que é de responsabilidade de cada pessoa saber o que fazer com as palavras que ouviu de Jesus. E por isso Jesus fala assim, aquele que ouve e guarda. Olha que interessante. Tem muita gente que já ouviu a respeito de Jesus, mas não guardou no coração. Por isso que a Bíblia vai falar assim, guarda a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O que é pecar contra ti dentro desse contexto? Guarda a tua palavra para não pecar contra ti, para não te esquecer. Por isso que eu creio. Veja que interessante essa responsabilidade. Guardar ou desprezar. Guardar ou descartar. Os sábios e aqueles tementes a Deus guardem em seus corações, em suas mentes, as palavras de Deus, as palavras de Jesus, pois são palavras eternas. Já os nécios, os loucos, os incrédulos, descartam. Logo que eu me formei como pastor, eu pensava que conforme eu ia pregando, e multidões iam se convertendo, que todo mundo ia guardar as mensagens que eu pregava. Aí eu lembrei de Jesus, Lucas, e falei assim, se eles não guardam nem as palavras de Jesus, quanto mais as minhas palavras. Mas tem muita gente que guarda, louvado seja Deus. Tem muita gente que retém. Agora não sei você, agora estou brincando um pouco, pode descontrair para eu caminhar para o fim, que tem gente que guarda algumas coisas tão bem guardadinhas, né, Natália? E quando você precisa, você não acha. Já viu? Hoje eu precisei de uma chave específica lá para fazer uma manutenção, tirar o carro da garagem, lá do Fusca. Precisei no mecânico, não foi, Natália? Eu tenho a chave, eu tenho ela guardada, mas eu não sei em qual caixa de ferramenta e não achei. Eu tenho ela, está tão bem guardada que eu não achei. Agora, isso não pode acontecer com a Bíblia, porque na nossa mente a gente tem que ter a palavra de Deus em tudo, não é em departamentos. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Não dá para a gente guardar uma caixinha de nossas memórias, outra caixinha da época da faculdade, outra caixinha quando a gente construiu a casa, e uma outra caixinha a palavra de Deus. Não, a palavra de Deus sobre tudo. O que é mais importante? O que eu não posso esquecer? Mesmo que eu tenha Alzheimer, por exemplo, eu não posso esquecer que Jesus é meu Senhor. Não posso esquecer as palavras de Jesus. Não posso esquecer as promessas de Jesus. Posso esquecer. Então, quem crê, guarda. Porque na realidade, são essas palavras que irão nos julgar depois. Dá uma olhadinha o verso 48. Quem me rejeita não recebe as minhas palavras, mas tem que as julgue.
Porque a própria palavra que eu tenho proferido, essa julgará a pessoa no último dia. Então Jesus está falando o seguinte: se você ouviu e você não guardou, se você ouviu e se você não recebeu, em outras palavras, o problema é seu. Porque essas palavras, eu estou lembrando do Lucas lá né? Essas palavras serão usadas contra você no advogado, né? Cuidado com essas palavras, porque essas palavras serão usadas contra você no tribunal. Então o que Jesus está dizendo é o seguinte: você tem o direito de rejeitar hoje? Tem. Só que saiba que você será julgado pela palavra. Pelas palavras de quem? Jesus. Então tem duas opções: ou você guarda e retém as palavras pela fé, ou essas palavras irão te acusar no dia do juízo, no dia do julgamento. E tem quem diga, Natália, que não tem palavra de julgamento nem de inferno nos lábios de Jesus. Jesus está dizendo claramente: quem não crê, quem não recebe, quem não guarda as minhas palavras, será julgado pelas palavras que eu tenho proferido. Porque eu sou o caminho, e quem não aceita o caminho, vai ficar desamparado na eternidade no inferno. Quem não quer ter os olhos enxugados, todas as lágrimas por Deus, vai ficar chorando e rangendo os dentes lá no cheiro do enxofre. Simples assim. A sentença já está aí. Por isso que Jesus, em outro contexto, diz: quem crê não está julgado, e quem não crê já está julgado. Então Jesus está falando o seguinte: cuidado, porque eu vim trazer salvação, e essas minhas palavras de salvação serão o atestado contra a sua incredulidade no dia do juízo. 49. Porque não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse tem me prescrito o que tenho a dizer e o que tenho que anunciar. E aqui Jesus está falando o seguinte: eu não estou falando de mim mesmo. Eu achei fantástico esse versículo. Eu já tinha passado por ele, Lucas, várias vezes, mas nunca tinha me chamado tanta atenção essa expressão prescrito. Prescrito é um escrito que já estava pronto, que depois essa expressão virou script, né? Aquilo que é um roteiro. Veja só a profundidade disso. Jesus está falando assim: eu não vim aqui fazer o que eu queria, eu não vim aqui me encarnar e desfrutar de como que era a humanidade, entender. Não, eu vim aqui com um roteiro pré-organizado, e eu não participei desse roteiro. Ele foi pré-escrito por Deus. Eu não vim falar o que eu queria, eu não vim chamar os fariseus de hipócritas porque eu queria, mas deve ter sido gostoso, não deve? Hipócritas, raça de víboras e tal. Não, não é isso. Jesus está falando assim: eu vim cumprir o roteiro de Deus. Amados irmãos, isso aqui me trouxe tanta alegria, porque Jesus está falando o seguinte: eu sou profeta de Deus, eu falo aquilo que Deus quer falar. Eu sou o milagre de Deus andando aqui e vou curando conforme Ele quer que eu faça. Eu sou o arauto de Deus. Eu vim trazer a mensagem de salvação. Por isso que os anjos cantaram no meu nascimento: glórias a Deus nas maiores alturas e paz na terra a quem o Senhor quer bem a todos os homens. Jesus era o porta-voz. Jesus veio anunciar a mensagem de Deus, e Jesus vai afirmar categoricamente que ele tinha um roteiro. Se o Diel estivesse aqui, ele ia vibrar, né? Ele não estava andando a esmo, não, ele tinha um roteiro, ele sabia o que ia dizer, ele sabia o que ia afirmar, anunciar, tinha clareza. Foi Deus que colocou essa agenda, foi Deus que colocou essa pauta, e Jesus está falando assim: não fui eu que falei, eu só falei aquilo que Deus quis. Para finalizar, verso 50. E sei que o seu mandamento, ou seja, o mandamento de Deus, é vida eterna. Então Jesus sabia que enquanto ele estava proferindo aquelas palavras estavam promovendo vida eterna, por meio dessas palavras e por meio da atuação do seu Espírito. Assim como nós também hoje somos convencidos por Deus, por meio dos mandamentos deixados por Jesus, ou falados por Jesus. Isso é incrível, porque as palavras de Jesus
promove em nós vida eterna. E o próprio Cristo, ao orar, na sua oração sacerdotal, disse: e a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. O que é vida eterna, senão esse conhecimento mais de Deus, e conhecer mais a sua revelação. Então Jesus está dizendo para nós: olha, o mandamento de Deus é vida. Quem não entende isso, pensa que é enfadonho, que é muito trabalhoso se debruçar sobre os mandamentos de Deus. Para nós cristãos, é um deleite da alma desfrutar dos mandamentos de Deus. Então, Jesus, como esse porta-voz de Deus, vem dizer para nós: guardem a minha palavra, creiam na minha palavra, retenham os meus mandamentos, porque tudo aquilo que eu disse é para a vida eterna. Passarão os céus e a terra, mas, disse Jesus, as minhas palavras não passarão. E nós, como igreja, cremos nisso, que essa palavra de fato transforma, cura, liberta. Louvado seja Deus por isso. Que Deus continue a abençoar e falar ao seu coração. Amém.